pensarem nessas questões de jogos e brincadeiras. Parece ser uma coisa simples. Parece que a gente está falando vamos conversar aqui sobre brincadeiras. Não é só isso. O Enem, sempre que ele usa isso, ele usa para falar outras questões, como ele usa os jogos e brincadeiras para falar da questão da violência, para falar da questão do crescimento das cidades, desse crescimento que não é um crescimento organizado e que aí muitas casas ficam apertadas, né, sem locais de lazer, principalmente para as crianças. Então é basicamente isso que a gente fala quando a gente fala de jogos e brincadeiras, né? Nesse primeiro slide ele fala dos benefícios dos jogos e brincadeiras que as crianças de antigamente tinham, hoje vocês tiveram um pouco e que provavelmente os meus filhos vão ter menos ainda. Então cada vez que vai passando, cada geração vai tendo menos contato com esses jogos e brincadeiras das ruas. Então os jogos e brincadeiras eles propiciam desenvolvimento da imaginação, espírito de colaboração, socialização, e elas ajudam, a brincadeira ajuda a criança a compreender melhor o mundo. Pode parecer besteira, mas é verdade. Quem já assistiu às aulas lá no canal já viu que a gente fala de como a criança, a partir do jogo, ela começa a socializar, ela começa a entender. Porque no primeiro momento, quando você é menorzinho, o mundo ele é só seu, a gente é egocêntrico, a gente está no centro do mundo, não é? Deixa eu colocar a câmera aqui, pronto, assim, que está gravando. Então a gente, quando é pequenininho, a gente está no centro do mundo, somos egocêntricos. Então é a mamadeira de Marcel, é o brinquedo de Marcel, é o pai de Marcel, tudo de Marcel. Então ele acaba criando uma expectativa em relação ao mundo, uma visão em relação ao mundo, que o mundo cresce, né, surge a partir dele, tudo que tem é a partir dele. E os jogos e brincadeiras vão ajudando a desconstruir isso, a entender que a gente vive num mundo em que todo mundo precisa socializar. Então esse é o ponto principal dos jogos e brincadeiras. Com uma característica também importantíssima dos jogos e brincadeiras é que eles têm regras que são flexíveis, que podem mudar. E isso é o melhor dos jogos e brincadeiras. A gente está fazendo uma brincadeira aqui que não está agradando a Ana Clara, que chegou agora. Ela pode sugerir que a gente mude a regra do jogo e o jogo ele passe a também agradar a ela. Então esse é o grande benefício. Mas para isso você precisa conversar, socializar, entender o lado do outro, argumentar com o outro. Olha quanta coisa tem dentro de um jogo na hora que a gente quer ali mudar uma regra, não é? Bom, e aqui a gente tem um exemplo de um peão. É um exemplo de uma brincadeira que tinha muito na rua. Eu acredito que vocês não tenham brincado. Posso estar enganado, mas acredito que vocês não brincaram com o peão de madeira, né? Aquele que se enrola no barbante. Teve uma época por isso, que o peão massa era de 2000, como é? 7º ano era. Oxe, geral usava o peão lá, velho. Aquele de madeira antigo? Não, também tinha gente que usava esse. Mas não se era um de madeira. Vou ver se eu acho aqui no bairro assim. Porque eu tenho vontade de voltar a brincar com essas coisas, né? Porque é algo bom, né? Brincava bastante quando era menor. E de vez em... massa. Agora só o que? Celular, ficar na televisão assistindo jornal. Pois é. E de vez em quando volta, né? Parece que volta uma febre. Aí de vez em quando volta uma época do peão. Aí todo mundo compra peão e tal. De vez em quando. Ioiô mesmo, Ioiô, voltou ioiô. De vez em quando volta a febre das figurinhas, né? De vez em quando volta a febre da gude. Bom, e aí a gente tem, atualmente, devido ao progresso, né, as mudanças do progresso, as brincadeiras de jogos infantis estão sendo substituídos pela televisão, jogos eletrônicos e pelo computador. E isso, gente, não tem como mudar, não tem como voltar atrás. Ó, vamos regredir, voltar, não tem como. O que a gente precisa é tentar encontrar o meio do caminho ali. É encontrar um caminho em que a gente consiga ter esse avanço tecnológico, mas que a gente também consiga brincar mais. Né? É claro. Que tudo ocorra de forma ambígua, não de forma solta, né? Isso, o segredo da vida está aí, né, Marcel? O segredo da vida está no equilíbrio. E não seria diferente com jogos e brincadeiras.
é continuar com o progresso, mas é não perder também os jogos e brincadeiras que eles têm muito a agregar para as crianças. As crianças precisam desses jogos e brincadeiras. E muitas não estão tendo. O máximo que tem é às vezes no recreio da escola, né? Bom, e aí a evolução urbana tem contribuído para a extinção dessas atividades. Professor, deixa eu falar um negócio pro senhor. Manda aí, pode mandar. Diga. Enquanto você vai, acho que caiu. Pode continuar, Bruce, pode continuar. Porque eu ia falar com você mais, continuar a aula. Valeu, valeu. Dá pra me chamar aqui. Maicon chegou agora aí, Essa Maicon. opinião é até que essa aula. Oi? Tá cortando sua ligação, não tô ouvindo não. A ligação, ó. A aula vai até que horas? Era pra ser até 2h30, mas a gente passa um pouquinho, uns minutinhos. Tranquilo. Vamos passar só um pouquinho. Maicon, assunto da unidade, jogos e brincadeiras. Vamos lá. Então, galera, a evolução urbana também está contribuindo para essa extinção. Por quê? Porque a maioria da galera antigamente morava em casas, as casas eram afastadas umas das outras, então a maioria das casas tinha um quintal, a rua não era tão asfaltada. Toda essa evolução urbana, ela dificulta o processo dos jogos e brincadeiras. A gente agora passa a morar em casas cada vez mais apertadas, não tem mais o barro, né? As ruas são asfaltadas, então... Batendo na parede vai se andar no outro lado. Exatamente. Agora é tudo colado um com o outro. Se você falar um pouquinho mais alto, o seu vizinho sabe tudo. Então, tudo isso vai dificultando. Olha quanta coisa vem contra os jogos e brincadeiras, né? Dificultando os jogos e brincadeiras. Mas a gente ainda pode encontrar mais para o interior. Quem tem acesso às casas no interior, quem tem algum parente no interior, que vai no São João ou que vai final de ano, sabe que lá você tem muito mais brincadeiras desse tipo. Porque lá a tecnologia está chegando com menos força, com menos velocidade. Então as crianças tendem a brincar mais, a ficar mais na rua, não tem tanto asfalto, não tem tanto prédio. Por exemplo, você vai na ilha, você vê, são muitas casas. Mas vai no interior, quanto mais distante da capital, melhor. Você vê ali uma cidade toda que quase não tem um prédio. Só tem casas, as casas baixinhas. E a maioria das crianças brincam na calçada, nas praças, nas ruas. Que a gente, tipo, o pessoal que minha mãe ficava contando, meu pai também contou, eles tinham 7 anos, eles iam pelo bairro todo, não tinha nada. Hoje, se a gente sair, tipo, eu tenho um 14, 15. Pelo bairro, já pode ter alguma coisa comigo. Tipo, sei lá, uma coisa assim. Sim, sim. A violência é um outro fator que afastou as crianças da rua. Antigamente você podia brincar tranquilamente na rua. Eu passei a minha infância, e olha que a minha geração não é tão distante da de vocês. Mas eu passei a minha infância toda na rua. A gente saía para brincar, vinha para casa, tomava banho, almoçava, dava umas 14 horas, era rua de novo, voltava às 18, 19, tomava café, tomava banho e voltava pra rua. Então, era na rua o tempo inteiro. E eu nunca fui assaltado nessa situação, né? Fui assaltado depois de mais velho, em ônibus, essas coisas. Mas brincando na rua, eu nunca fui assaltado. Bom, esse slide da gente, eu já vou encerrar e vou passar pro próximo. Pra gente ir bem rapidinho aqui. Alguém perguntou no chat aí se eu já não tinha passado um vídeo sobre isso. Sim, hoje é a revisão. A gente está só passando aqui, como é uma aula síncrona. Aí quem tiver dúvida pode tirar suas dúvidas. Mas o assunto é bem tranquilo mesmo, né? E esse slide aqui, galera. Esse segundo slide, que foi a nossa segunda aula sobre jogos e brincadeiras, é um slide que ele traz uma outra pegada, né? Um outro olhar para esse assunto. Lá a gente falou das questões de tecnologia, violência, evolução urbana. E agora a gente vai falar um pouquinho
de como os jogos e brincadeiras surgem da cultura. Então olha a importância desses jogos e brincadeiras. A gente vai ver um pouquinho de onde surgiram algumas brincadeiras que vocês fazem com os colegas ou fazem com os pais e de onde surgiu, né? A importância disso, a cultura. Vamos lá. Então, nesse primeiro slide, a gente traz ali um pai brincando com o filho de cavalinho. E aí a gente vai ver lá na história como é que funcionava. O melhor brinquedo dos meninos de engenho. Gente, meninos de engenho, a gente está falando lá dos filhos dos senhores de engenho, tá? Era montar a cavalo em carneiros. Então eles gostavam de montar em carneiros. Porém, quando não tinha, eles usavam os moleques, que eram os filhos dos escravos. E eles não só montavam, eles usavam barbante de rédea, usavam galho de goiabeira de chicote. Então era uma brincadeira, e na brincadeira, uma brincadeira só favorece um lado, né? Só era boa para um lado. Porque o outro lado, além de ter que carregar, ainda tomava chicotada. Esses filhos dos escravos serviam para tudo, mesmo nas brincadeiras mais brutais dos filhos dos senhores de engenho. Então eles eram bois de carro, cavalo de montaria, tudo que precisava apanhar, fazer força, eles usavam os filhos dos escravos, né? E aí a gente traz essas brincadeiras para hoje, de cavalinho, de carregar. Normalmente é um pai com o filho, porque precisa ser mais forte. Tem que ter um mais forte para carregar o outro, né? Por isso que normalmente é o pai com o filho. E isso vem lá da época da escravidão, e a gente vai ver que as brincadeiras surgem com base naquilo que a gente vive. Se você tem acesso, se você só vê o seu pai tomando chicotada, as brincadeiras, ou no caso dos meninos dos senhores de engenho, né? Se você vê o seu pai dando chicotada, as brincadeiras vão reproduzir isso daí. A gente vai ver que ao longo da história foi sempre assim. Por exemplo, essa brincadeira aqui. Chicotinho queimado, vale 2 cruzados. Quem olhar para trás leva chicotada, não é assim? E aí a pessoa tinha que colocar um objeto escondido atrás do outro. E quem olhasse para trás, antes do momento, tá lá a rodinha, né, o círculo. E a pessoa tinha que colocar o objeto aqui. Se alguém olhasse para trás antes dele colocar no chão, a pessoa que está com o objeto na mão também estava com alguma coisa para dar uma chicotada. Então, é uma brincadeira que reflete muito esse movimento lá dos escravos que eram chicoteados, né? Acho que vocês brincaram disso. Me dá um feedback aí. Eu brinquei, como eu disse aí, eu me lembro. Aí tinha que correr atrás do outro, né? Isso. Se o outro sentasse, não dava mais, né? Mas aí você brincou sem a parte da chicotada, né? Ou tinha também essa parte de bater? Não. Pois é. Hoje em dia a galera brinca só com a parte de colocar e correr e sentar. Mas antigamente tinha uma parte da... Se alguém pegasse alguém olhando para trás, dava chicotada. Então, o Michael botou ali assim, era mó bom. Vamos lá. Vamos passar os slides, hein? Então a gente viu que essa brincadeira ela reflete também esse movimento dos escravos que eram chicoteados, né? Bom, na época da escravatura brasileira, a prática das famílias entregarem os filhos para serem amamentados e criados pelas negras nas fazendas dos senhores de engenho trouxe reflexos não só na educação, mas também nos jogos e brincadeiras, como eu disse a vocês. Então, regiões que se destacaram pelo cultivo da cana-de-açúcar e mão de obra escrava preservam brincadeiras que refletem a situação de dominação do branco sobre o negro. Então, eram brincadeiras em que refletiam essa situação. Ou de dar chicotada, ou de usar como burro de carga, ou de mandar carregar alguma coisa, ou mandar de carregar a ele mesmo, sempre refletindo aquele momento de dominação do branco sobre o negro. A gente tem aqui agora a próxima brincadeira. Ela passa por isso daqui, que vocês já devem ter visto lá com o Admilson, não foi? Em história. Capitão do Mato está aqui chicoteando um negro fujão no pelourinho. O pelourinho é esse pedaço de madeira aqui, onde os negros eram amarrados e eram chicoteados ali em praça pública, para todo mundo ver, para servir de exemplo.
para que não fizessem. Beleza? Então, o próprio Capitão do Mato, que era um negro, mas ele era um negro que servia, né, ao senhor de engenho, fazia isso. E aí surgiu essa brincadeira. Essa aqui eu acho que ninguém nunca brincou. Mas é tipo um pega-pega, né? Escolheu um menino para ser fugitivo e ele corria. Quando ele estava bem longe, ele gritava: Capitão do Mato amarra negro. E aí todo mundo corria e tinha que pegar o fujão. Quando você pegava, tocava no fujão, o jogo acabava. E aí mudava. Quem era o fugitivo passava a pegar. E aí, galera, essas brincadeiras elas foram mudando ao longo do tempo. Por quê? Oi? Tem todo o contexto histórico essas brincadeiras. Pois é, Carlos, é exatamente isso. E se você for ver, hoje o nosso contexto histórico, né? Hoje a gente não vive mais com a escravidão naquele sentido de antes, né? A gente tem a escravidão, mas não naquele modelo de antes, de chicotada. Então as brincadeiras mudaram, como Maicon colocou ali, polícia e ladrão. Então polícia e ladrão também reflete o momento atual da gente. E muda muito, muda muito. Porque, como o Carlos já tinha dito, vai de acordo com a cultura. Então hoje, na minha época, a gente brincava de polícia e ladrão, era parecido com aquele Capitão do Mato, Amarra Negro. Corria, tocou, acabou. Hoje eu vi os meninos brincando de polícia e ladrão, tem toda uma encenação, porque hoje a gente tem muito mais acesso a vídeo, né? Tem muito YouTube, muita coisa sobre... Fala-se muito da abordagem da polícia, não é? Discute muito isso, então isso está sempre chegando no WhatsApp, chegando no YouTube. Então quando eu vi os meninos brincando, eles não brincam mais de só tocar. Eles abordam, mão na cabeça, abre a perna e tal. Então eles fazem toda uma encenação que a gente não fazia, porque hoje eles têm acesso aos vídeos, eles veem como é uma abordagem policial, né? Mas você vê que já mudou. É praticamente a mesma brincadeira de correr e pegar, mas já mudou. Já é agora com outro contexto, polícia e ladrão. Beleza? Vamos lá. E aí agora a gente vai para o último slide, que é o slide que fala... Não, quer dizer, fala porque não tem nenhum texto, mas é uma imagem que diz muita coisa. Essa última imagem, gente, ela fala um pouco de como, através dos jogos e brincadeiras, outras culturas podem ser passadas. Então, através de um jogo e uma brincadeira que eu vi num vídeo, eu posso brincar de alguma coisa que não faz parte da minha cultura. Por exemplo, ali no nosso slide, tem a brincadeira de... Vocês podem chamar do que quiser, né? De bang bang, cowboy, de faroeste. São coisas que não aconteciam aqui em Salvador. Eu não vivi isso, né? Então, em Salvador, eu falo por mim porque eu nasci aqui. A gente não tinha faroeste aqui em Salvador, mas eu brinquei muito disso por conta dos filmes, de tudo que vai sendo trazido pra gente de outras culturas através dos jogos e brincadeiras. Então olhe o quanto de cultura que tem no jogo e na brincadeira, gente. Então tem muita coisa. Quando a gente fala de jogos e brincadeiras, parece que é uma besteira, mas não é, né? A gente tem todo um contexto histórico dentro das brincadeiras e a gente consegue discutir no primeiro slide todas as questões de evolução, crescimento urbano, violência que atrapalham nesses jogos e brincadeiras. Então, olhe quanta coisa tem quando a gente fala de jogos e brincadeiras, né? Em resumo, galera, a gente correu aí 15 minutos. Em resumo, com esse conteúdo que tem aqui da aula de hoje, quem quiser rever as duas aulas que já estão lá no canal com mais calma, pode ver. Mas em resumo, com isso aqui vocês conseguem fazer nossas duas questões lá do AP. Vocês têm dúvida? Como é que foi? Tá tranquilo? Isso, Marcel. Marcel colocou ali, ó. É bastante amplo e vai além do que a gente pensa. Aula presencial, Maicon, você está falando quando a gente voltar, não é isso? Veja só, Maicon, eu estou seguindo. Eu falei um pouquinho disso bem quando a gente abriu, a gente estava esperando a galera chegar. Eu falei com os meninos. Veja só.
tem duas situações. Pronto, semana que vem não. O sindicato dos professores já fez uma assembleia e decidiu que a gente não volta no dia 2. Então a volta seria, deixa eu pegar o calendário aqui, na semana seguinte, seria uma semana depois. Eu vou pegar o calendário aqui, tô abrindo aqui. O senhor tá falando não na semana 26, né? Mas no dia 9. 2. Veja só. No dia 2, o que os professores pediram na Assembleia foi pro governador, né? Que a gente só voltaria depois da segunda dose e 14 dias depois de tomar a segunda dose para estar totalmente imunizado. Então, isso seria no dia 2 de agosto. Até lá, gente, eu não acredito que o cara tá buzinando aqui. Até lá, nós teremos outras assembleias e eu posso ir atualizando vocês, tá bom? Então eu vou dizer o que está decidido hoje. O que está decidido hoje é que a gente não volta a 26, a gente volta na semana seguinte com a imunização dos professores. Qualquer novidade sobre isso, eu aviso a vocês. Mas vocês já sabem que vocês vão para a escola sem os professores da secretaria porque não estão totalmente imunizados ainda. Eles precisam de mais uma semana para fechar a imunização e aí a gente volta. Beleza? Mas lembrem... Ô Janine, não. Esse é o AP por área que é semana que vem. Tá bom? Lembrem, meu povo, que vocês estão... Ah, a gente faz depois do AP por área. Vamos pensar devagar, tá bom? Sabe por quê? Porque a gente tá vendo ainda o retorno presencial. Talvez a gente faça esse AP livre presencialmente já, não é? Então vamos com calma, vamos... Professor, Um passo de cada vez. Diga, Marcel. vamos explicar pro professor. É. Ele no colégio ainda não. Como não, Esperar Carlos? o AP acabar. Isso. Aí a gente volta pra escola. Entendeu? Isso, vamos pensar, vamos ver. Gente, vamos ter calma. Eu falei pra Carlos e pra Marcel. Isso, tá todo mundo muito ansioso, né? Vamos ver como é que vai ser a volta. A quantidade de alunos. Vamos ver, tem muita coisa pra ver ainda. Certo? Então, Janine, vamos deixar assunto AP livre pra depois. Vamos pensar só na AP por área, que é a semana que vem. Beleza? Tranquilo, galera? Sim. Mas até lá, gente, até sexta-feira, quer dizer, já é amanhã. Vocês sabem que amanhã tem live, né, da escola? Pessoal? Aí eu queria saber se amanhã a gente vai ter aula, professor. É isso. Teoricamente tem. Mas eu posso pedir pra coordenação pra liberar vocês, né? Vocês querem assistir? Eu não tava pensando em querer assistir, não. Eu tava pensando em assistir. Isso, né? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, galera. Assim que terminar a aula aqui, eu vou pro terceiro ano agora. E aí eu vou falar com a coordenação pra ver se manda um comunicado pra liberar, porque eu acho que a live mas é importante pra vocês também, Michael. É importante que a gente tenha muita gente assistindo. Todo mundo tem que assistir. Que é sobre o retorno, eles vão explicar direitinho o retorno, as regras, tudo. Então é importante vocês assistirem também. Beleza? Eu dou um retorno pra vocês. Professor, Oi, Marcel. então essa data do dia 2 aí não é nada concreto, né? Nada ainda. Se tiver outra assembleia, né? Com vocês aí, com os professores, aí pode resolver outra coisa, né? Exatamente. Entendi, Exatamente. agora entendi. Tem muita coisa ainda. Eu sei que tá todo mundo ansioso, inclusive eu. Mas tem muita coisa ainda aí, viu? Assim que tiver as coisas, os informes oficiais, a gente vai passando pra vocês, tá bom? Mas, gente, a escola vai estar aberta no dia 26. Vocês podem ter professores militares, por exemplo. Os professores que não vão são os professores da secretaria. Beleza? Tranquilo, professor. Professor, o AP vai ser presencial? Não, Janine. Esse agora, né? O AP por área. É. Ainda não. Também não saiu nada oficial. Mas se não saiu nada oficial mudando, eu acredito que a gente mantém tudo como está, não é isso? A não ser que até terça-feira saia algum comunicado oficial suspendendo, colocando em outra data. Mas até agora continua tudo como está. O AP por área é virtual. Até agora tá tudo assim. E a gente já tá pertinho. Então, sobre isso,
Eu acho que não vai mudar, né? Já tá bem em cima. Eu acredito que não mude, não. Tá bom? Pronto, professor. Beleza, valeu. Beleza, eu vou lá. Pelos esclarecimentos aí, valeu. Galera, sempre que vocês quiserem, tiverem essas dúvidas assim, só falar comigo lá no WhatsApp. A gente marca uma tarde e abre. Se quiser amanhã, por exemplo, depois da live de tarde. Se quiser, a gente abre aqui só pra gente bater papo e tirar essas dúvidas. Eu posso falar com vocês sobre o que eu sei. Não posso falar das decisões, mas o que tiver decidido até agora, a gente vai falando pra vocês. Beleza? Sempre que quiserem, é só chamar. Valeu? Vou lá pro terceiro ano agora. Valeu, meu Um povo. abraço. Abração. Tchau, professor. Tchau, gente.